Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje a gente vai falar sobre uma maneira de se fazer, uma maneira simples de se fazer a análise do discurso, mas não exatamente de se aplicar o procedimento, mas uma maneira simples, uma ferramenta para conseguir tirar aquilo que é o nosso material de análise e colocar de um jeito inteligente dentro de um documento. E essa maneira ela está presente, foi utilizada pelo Pechet bastante no ensaio chamado As Massas Populares são um Objeto Inanimado. Nesse ensaio, primeiramente, o que ele faz ali? Ele pega um documento, um projeto político feito num dado momento ali na França, e ele vai até uma escola técnica e entrega esse projeto político para ser lido pelas pessoas dessa escola técnica. Esse projeto, para uma parte das pessoas, tem uma introdução onde se diz que ele foi escrito pela parte de esquerda da política francesa ali. E para outra parte das pessoas que fizeram ali a análise, se diz que ele foi escrito para a parte de direita. Se diz que ele foi escrito pelos agentes políticos da direita. Então, uma dada amostragem leu o texto com o ponto de vista de que aquilo saiu de um pedaço político de direita e uma outra amostragem de que isso saiu de um pedaço ali político da esquerda. A partir disso, depois da leitura, o que deveria ser feito é explicar o que estava no documento de um jeito rápido e fácil. Isso foi muito legal, porque o que o Pechet encontrou foram maneiras diferentes entre aqueles que achavam que era da esquerda e aqueles que achavam que era da direita, mas maneiras diferentes, porém regulares entre si. Então, alguns argumentos, alguns jeitos de se falar a respeito do projeto, como relacioná-lo com o desenvolvimento nacional, como relacioná-lo com o desenvolvimento econômico, como relacioná-lo com questões sociais, como relacioná-lo com luta de classes, como relacionar com a austeridade necessária, talvez, como relacioná-lo com até mesmo o espaço geográfico. Tudo isso contribuiu para uma visualização das regularidades possíveis dentro daquilo que se diz a respeito de um projeto político, quando ele é de esquerda e quando ele é dito de direita. E o grande ponto aqui é justamente essa possibilidade de se entender a regularidade e de se colocá-la esquematicamente dentro justamente de um documento de análise. Esse ensaio que eu estou falando, ele está nesse livro aqui, ó, Análise do Discurso, Michel Pechet, organização da Eni Orlandi. Tem vários textos do Pechet e eu acho essencial para a gente entender Michel Pechet para além dos livros clássicos, né? Os textos que estão nesse livro são textos que vão funcionar para a gente compreender como que foi o desenvolvimento ali da análise do discurso e as discussões feitas. E a partir desses textos a gente consegue ter uma visualização melhor do uso e propriamente das discussões que culminaram numa análise do discurso também. Partindo para o texto, as massas populares são um objeto inanimado, essa questão dele é respondida justamente através da assunção de que não, a luta ideológica de classes ela acontece numa luta a respeito justamente do significado que se dá para as coisas. E acontece numa luta para se ter esse significado, para se dominar a significação, para que o processo semântico atinja ali o objetivo que é necessário, que é um objetivo de classe. Para conseguir traduzir isso dentro de um documento de análise, para conseguir entender a regularidade desses processos semânticos, o Michel Pechet usou o que eu estou mostrando aqui na tela agora. Vocês podem ver, são esquemas muito parecidos com esquemas de análise estrutural. São, de fato, esquemas de análise estrutural, análises de sistemas, enfim, onde os esquemas semânticos dos discursos são colocados de tal maneira que se tem, mais ou menos, como que funciona o processo semântico, a significação dentro daquilo que foi, por sua vez, dito pelas pessoas que leram os projetos. E isso pode ser extrapolado, esse é o grande ponto. Pode ser extrapolado, porque da maneira como está, foi justamente um jeito de se, como eu posso dizer, de se reduzir a algumas expressões aquilo que em geral foi significado. Isso pode ser extrapolado dentro do núcleo significativo dessas expressões. A preocupação com a austeridade, a preocupação com o elemento social.
Todos esses elementos em jogo podem servir para a gente de fundamento, de base, para extrapolar também para análises relacionadas à visão da classe média a respeito dos projetos de direita e de esquerda. Essa maneira, ela faz com que a gente consiga entender melhor o discurso, que a gente consiga construir os esquemas semânticos do discurso, e ela ajuda a gente justamente a construir esquemas que podem ser extrapolados. Acho que esse é o grande ponto. Ajuda a gente a construir sistemas que propõem e não só sistemas que são fechados em si. Então a gente passa a entender uma formação discursiva a partir das suas possibilidades e não só das frases concretas feitas que são ditas. Porque no fundo não é isso, né? No fundo não se trata só de entender uma frase concreta que foi dita, mas sim de entender como que ela foi dita, de entender o funcionamento para que ela seja dita, de entender o funcionamento para que ela seja dita e nenhuma outra seja dita, entender o funcionamento para que ela seja dita ou para que qualquer outra frase que possa significar algo parecido, entender o funcionamento da paráfrase dentro do discurso, entender como que isso funciona, entender em qual ponto que um acontecimento discursivo vai quebrar justamente a estabilidade que a memória discursiva entrega para a gente. E me parece que a partir desses esquemas, desses modelos, é possível ter esse tipo de entendimento. É possível ter esse tipo de análise de uma maneira um pouco mais refinada e esquemática. De um jeito que é fácil para a gente fazer, um pouco mais fácil, né, para a gente fazer, um pouco mais fácil para se entender, e acima de tudo, de um jeito em que a gente vai ter um documento que pode ser consultado e que rapidamente você vai entender com o que você está lidando. Nem que seja com algo muito específico, num dado momento, num dado espaço, algo extremamente específico. Mesmo assim, é algo fácil de ser consultado e é algo que nos leva a ter conclusões de um jeito um pouco mais rápido também. Bom, gente, esse é meu vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que assistiram até o fim. Se inscrevam no canal, por favor, deem um like no vídeo e até a próxima.